Bom dia, povo de Deus, Shalom, a paz seja convosco, minha gente. Vamos para a nossa palavra do dia, hoje, o nosso estudo bíblico. Minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que as leituras estejam sendo claras, né? Para que possamos entender melhor. Vamos então, minha gente, para a leitura sem mais delongas. Continuamos, né? Em Atos dos Apóstolos e João. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peço ao Senhor nosso Deus, nosso bom Jesus, para que envie o Espírito Santo, aquele que Ele deixou para nos guiar, nos consolar, nos encaminhar, para que a gente se mantenha no caminho de Jesus, que é difícil, que é estreito, que é sofrido. Peço proteção da Virgem Maria, Santíssima Virgem Maria, nos proteja, nos ame com seu amor, que a humanidade está necessitada. Peço que essa leitura seja muito proveitosa para aquele que está com dificuldades em relação a tudo, em relação a doenças, em relação à família, em relação a problemas pessoais, em relação a si mesmo, com dificuldades em seguir o Evangelho de Cristo, que o Senhor possa ajudá-los, todos nós, né, com seu amor, com sua caridade, com sua misericórdia, com sua bondade, com sua benignidade. Então, meu Pai, que o Senhor esteja presente para que a verdade da palavra seja dita. Possa me usar como seu instrumento, Senhor, para levar a palavra de Deus, né? A palavra sagrada. Assim seja, né? Amém. Vamos então, meus amigos. Pega a sua Bíblia lá, tá? Se você quiser curtir o vídeo, curta. Dá um like aí para poder esses vídeos ajudarem outras pessoas. O canal não é meu, o canal é de Deus, tá, gente? Sempre que eu já falei aqui, eu nunca vou levar os créditos. Porque eu sou um verme, né? Deus já não disse que nós somos um verme? Eu sou trabalhadora, né, gente? De Deus Pai Todo-Poderoso, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Seu nome tem poder, nunca esqueça disso. Já lhe acorda de manhã falando, Jesus Cristo tem poder. O Senhor pode entrar na minha casa e levar tudo que não tem de bom. Que a sua Santa Mãe possa me acolher em seus braços quando eu estiver triste, né? Dê o seu amor, interceda por mim. Arcanjo Miguel protetor, Santo Arcanjo do Senhor. E seu anjo da guarda, né, minha gente? Então vamos lá para continuar a leitura, tá? Hoje, minha gente, quinta-feira, quinta semana da Páscoa, dia 22, dia de São Cristóvão Magalhães e companheiros. Não posso deixar de falar, né, minha gente, dos santos, porque eles seguiram Jesus à risca, minha gente. São imitações de Cristo. São Cristóvão, minha gente, viveu entre 1869 no México a 1927. Foi padre e zeloso pastor. Acusado injustamente de promover rebelião, foi preso e alguns dias depois fuzilado. No ano de 2000, juntamente com outros 24 companheiros, foi canonizado pelo Papa João Paulo II. O exemplo desses mártires do século XX nos motive a perseverar na fidelidade ao anúncio do Evangelho. Como falamos muito o tema principal, né, dos Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo, a força de Deus, os milagres, né? E depois a perseguição, né, minha gente? A história das igrejas primitivas é o que nós estamos estudando. Então, que Deus Pai possa nos orientar sempre, né, através do Espírito Santo. Cantemos ao Senhor, pois fez brilhar a sua glória. O Senhor é minha força e meu canto. Ele foi para minha salvação. Aleluia. Então vamos lá para Atos, pegou sua Bíblia já, lá no capítulo 15, no versículo 7 ao 21. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou aos apóstolos e anciãos: Irmãos, vós sabeis que, desde os primeiros dias, Deus me escolheu do vosso meio, para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e acreditassem. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, como o deu a nós. E não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé. Então, por que vós agora colocais Deus à prova, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos tivemos força para suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que acreditamos ser salvos.
exatamente como eles. Houve então um grande silêncio em toda a assembleia. Depois disso, ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles, entre os pagãos. Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. Simão acaba de nos lembrar como desde o começo Deus se dignou tomar homens das nações pagãs para formar um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito: Depois disso, eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que havia caído. Reconstruirei as ruínas que ficaram e a reerguerei, a fim de que o resto dos homens procure o Senhor com todas as nações que foram consagradas ao meu nome. É o que diz o Senhor, que fez essas coisas, conhecidas há muito tempo. Por isso, sou do parecer que devemos parar de importunar os pagãos, que devem se converter a Deus. Fica a dica, minha gente. Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas, comer carne de animal sufocado e o uso do sangue. Com efeito, desde os tempos antigos em cada cidade, Moisés tem os seus pregadores, que o leem todos os sábados nas sinagogas. Palavra do Senhor. Vamos então para a explicação, né, minha gente? Vamos tentar entender melhor naquela época como aconteceram os fatos. Então você vai pegar lá a sua Bíblia para poder acompanhar a leitura, tá? Começando pelo versículo 7, capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos. Então, gente, Pedro aqui lembrou 4 fatos aos seus ouvintes, tá? Primeiro, Deus o escolheu para proclamar o Evangelho, tá? Deus o escolheu para proclamar o Evangelho aos gentios. Você vai ver lá no capítulo 10, do versículo 1 ao 43. A segunda coisa que Pedro lembrou desses fatos, né, o segundo fato, foi: os gentios creram na mensagem que ele pregou. Terceiro, quando creram, os gentios receberam o Espírito Santo. O padrão, o quarto agora, o padrão da conversão dos gentios foi o mesmo que o da conversão dos cristãos judeus. Deus não estava fazendo nenhuma distinção étnica ao edificar a igreja. Tá, minha gente? Isso aqui está falando de povos, tá? E lá no versículo 10, à luz dos fatos acima, os cristãos do partido religioso dos fariseus estavam querendo tentar a Deus e pôr sobre os gentios convertidos uma carga que nem os pais dos judeus, nem os seus contemporâneos eram capazes de carregar. Né? Aqui tem uma nota, vamos ver. Lá no capítulo 15, no versículo 11, tendo mencionado a incapacidade de judeus e também de gentios para cumprir perfeitamente a lei, Pedro insistiu em que a salvação é pela graça do Senhor Jesus Cristo, o que significa que ela é um dom gratuito. Rituais como a circuncisão não podem salvar ninguém. Tá? Depois, minha gente, no versículo 14, como um líder da igreja de Jerusalém, né, Tiago era líder, tá, da igreja de Jerusalém. Lá no capítulo 15, no versículo 11, tendo mencionado a incapacidade de judeus e também de gentios para cumprir perfeitamente a lei, Pedro insistiu em que a salvação é pela graça do Senhor Jesus Cristo, o que significa que ela é um dom gratuito. Rituais como a circuncisão não podem salvar ninguém. Como um líder, lá no versículo 14, como um líder da igreja de Jerusalém, Tiago avaliou as alegações de ambos os lados. Ele começou seu discurso recordando o relato de Simão Pedro, né, sobre o plano de Deus de tomar deles um povo para o seu nome. Fato que na ocasião chegou a ocasionar sua própria controvérsia, né, gente? Por quê? Porque ele seguia uma religião onde a circuncisão era necessária, né? Mas ele entendeu que não era por isso que a pessoa era salva, mas sim pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Lá do versículo 15 ao 18, Tiago citou os profetas Amós,
do capítulo 9, do versículo 11 ao 12, e Isaías, do capítulo 45 ao 21. Você pode buscar, tá? No seu meio aí, ou no seu aplicativo, ou no Google, para você poder ter mais conhecimento, tá? Para mostrar que há muito tempo Deus prenunciou que os gentios seriam chamados pelo seu nome. Depois no versículo 19, nós vamos até o 21. A posição de Tiago como o mais importante entre os iguais na igreja de Jerusalém é vista em sua conclusão, que serve de resumo para o debate. Em seu julgamento, os líderes judeus não deviam pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Que isso fique claro, minha gente, tá? Ninguém pode colocar dificuldades para aquele que está se convertendo. Pois lá no 20, não obstante a base comum de salvação para judeus e gentios, várias restrições foram requeridas, né? Alguns eruditos entendem que elas podem ter sido introduzidas como uma forma de judeus e gentios dentro da igreja terem uma base comum de contato. Contudo, é mais provável que elas tenham sido elaboradas para elevar os padrões morais dos gentios, proibindo-os de se envolver numa série de práticas que estavam associadas a ritos em templos pagãos, como o sacrifício de animais, a fornicação e a idolatria. Aí no 21, a razão pela qual Tiago invoca Moisés e a difundida proclamação da lei não está inteiramente clara. Ele pode ter pretendido dizer que o povo judeu, que se espalhara por todo o mundo mediante a diáspora, tinha tornado a lei de Moisés conhecida entre os gentios através de sua leitura pública da Escritura. Alternativamente, ele pode ter dito que os padrões que ele exigia dos gentios, no versículo 20, refletiam as leis morais universais consagradas na lei de Moisés. Tá, minha gente? Aqui é até o 21 onde nós estudamos. Agora, para gravar na mente, a gente tem que gravar sempre primeiro, por isso que eu boto os tópicos para depois, né? Então, gente, do 7 ao 21, foi descrito aqui para nós o primeiro concílio, né? Como falamos ontem, da igreja em Jerusalém. Ontem também teve, né? Mas em Jerusalém, onde os apóstolos e anciãos discutiram se os pagãos não judeus deveriam se sujeitar à lei de Moisés para se tornarem cristãos. A conclusão foi que, embora a fé em Jesus Cristo fosse o requisito fundamental para a salvação, não era necessário que os pagãos se circuncidassem ou seguissem todas as leis mosaicas, tá? Uma carta com as decisões do concílio foi enviada às comunidades cristãs, com o objetivo de evitar conflitos e manter a unidade da igreja. Então tá claro, né, minha gente, a fundação das igrejas, né, essas dificuldades iniciais, como era difícil, né, aceitarem pessoas de outra etnia, né, porque aqui não está dizendo de outra religião, mas de outra etnia. Tinha religião, sim, também de crer em outros deuses, né, idolatria, mas aqui está falando mais sobre a circuncisão. Então a circuncisão era especificamente para o povo, né, escolhido, né, eles eram circuncisados, né, minha gente, circuncisados. Então depois ali, ó, a primeira questão que você tem que gravar, conflito. A decisão de incluir pagãos na igreja levantou questão sobre a necessidade de seguir a lei de Moisés. Então, minha gente, era muito difícil para eles naquela época seguir a lei de Moisés, seguir Jesus Cristo, porque eles seguiam a lei de Moisés. E isso era um costume, era por muito tempo seguindo esse costume, né? Era uma dos não comer carne, né? Eram leis que eles seguiam à risca. Então era muito difícil para eles mudar de uma hora para outra e aceitar radicalmente assim, né? Então como que a gente pode trazer isso para as igrejas nossas atuais, né? Quando chega pessoas novas de outras religiões, né? Você deve evitar comentar, né, sobre o que a pessoa deve fazer ou não, mas sim acolhê-la, né? Só acolhe ela, deixa que o Espírito Santo vai trabalhar nela, porque hoje temos o Espírito Santo que faz isso. Você não vai converter ninguém, você só vai acolher, você vai aceitá-la, né? Você não vai julgá-la porque ela frequentava, ou ela é negra, primeira etnia, ou ela é negra, ou ela é índia, ou ela, sei lá, é qualquer de outra raça, ou ela é pobre, ou ela é rica, você não pode escolher isso, tá? Você que é filho de Jesus Cristo. E quando a pessoa for de outra religião e se converter para a sua religião, no meu caso, eu jamais, eu devo dizer, se uma pessoa vem vamos supor que seja do kardecismo, né, da onde eu vim, né, a pessoa que não conhece lá dentro, geralmente quem é muito tempo da igreja não conhece outras religiões, né, fica na sua porque
creio que é só a única verdadeira. Mas a gente tem que sim buscar outras religiões e entendê-las, né? Ter o conhecimento para quê? Para procurar compreender melhor o seu irmão, para procurar compreender melhor, até defender a sua religião, né? Porque quando vocês tiverem uma discussão, ou até em casa, como Jesus falou, né? Ele, a espada veio trazer a divisão, né? Onde tiver 5, 3 vão se virar contra 2, vão se virar contra 3. É isso, minha gente, né? Porque defender a religião que Jesus Cristo deixou, vai acontecer isso, né? Muitos querem viver no mundo e com as leis do mundo, né? Do seu jeito, pagãos, vamos dizer assim, né? Então, você que já tem a lei do Senhor, você tem que obedecê-la, você tem que aceitar essa pessoa. Se você convive com ela dentro da sua casa, você vai sim ter uma divisão, porque você vai crer numa coisa, né? Você nunca vai se entender com aquele seu irmão, ou com seu amigo, ou seu parente, né? Agora, dentro da sua igreja, você não tem essa convivência diária. Então, você não vai. Em casa, você vai amar porque é seu irmão, porque é seu pai, sua mãe, você vai honrar. Agora, amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, né? E na igreja, você vai tratar bem. Como eu falei, você não vai agradar, mas você vai ser agradável. Não vai ficar perguntando para a pessoa que religião, de onde que ela veio, o que ela tem que fazer, se ela tem que fazer alguma coisa, que ela tem que fazer uma libertação, uma cura. Você não tem que indicar isso para a pessoa, tá? Isso daí quem tem que, se alguém tem que indicar, é o padre, tá? Que ela vai confessar, ela vai conversar também com o padre antes. Ela vai ter a sua vida ali religiosa através de quem? Daquele que foi instituído por Deus, que é o padre, tá, minha gente? Você, quando for falar alguma coisa, você pense 2 vezes, tá, minha gente? Mas a primeira coisa que Deus nos ensina é sempre amar ao próximo como Ele amou. Então você vai atender a pessoa com o quê? Se a pessoa está buscando a igreja, com certeza ela não está. Pela primeira vez que ela está buscando um lugar para ela servir. Ou ela está buscando um lugar para ela, com dificuldades, ela está com dificuldades, está buscando um lugar, né? Então, a pessoa vai buscar uma igreja por vários motivos, não só por desespero. O meu caso, por exemplo, não foi por desespero, né? Fui buscar para continuar a minha missão de servir. Mas estudando, buscando, a gente buscando, vai encontrar a realidade, que a religião católica que mais se aproxima, é mais fidedigna, tá? A Bíblia, né? O que eu posso perceber é isso. Por quê? Porque já estudei outras religiões, né? E cheguei a essa conclusão. Eu não vou ficar com a cabeça fechada, né? No dia que um evangélico chegar e conhecido meu chegar, vamos supor, na minha igreja e quiser ver a missa, o que eu vou dizer para ele? Vamos entrar, vamos sentar, vamos orar, né? Vamos ver o que a palavra diz pra gente. Seja bem-vindo, que bom vê-lo aqui, né? Tratar com educação, pelo menos, né? E não dizer pra ele que ele precisa fazer uma cura e uma libertação porque ele tá saindo de outra religião, seja lá protestante, seja de religião afrodescendente. Então, minha gente, ou qualquer outra, né? Porque tem muitas religiões. É isso, minha gente. Depois, o segundo ponto é a discussão em Jerusalém. Os apóstolos e anciãos, né? Debatendo, ou melhor, né? Conversando, diálogo, né? O diálogo é imprescindível, o diálogo é necessário, né? Mas aí tá na outra cabeça, no discípulo, né? Aceitar esse diálogo ou não, porque existe esse fato também, né, minha gente? Depois, o testemunho de Pedro, após relatar uma experiência com um pagão, defendeu a aceitação dos pagãos sem a exigência da lei de Moisés, porque ele já tinha compreendido que essa lei tinha ficado para trás, minha gente. Agora era uma nova lei. Ele enfatizou que o Espírito Santo havia sido dado tanto aos judeus como aos pagãos, demonstrando que Deus não fazia distinção entre eles. Então, como foi dito aqui para vocês, minha gente, estudando e buscando, sem a mente fechada, você vai encontrar o que Jesus pregou, o que Jesus ensinou, né? E vai ver que existem várias religiões e vai seguir aquela que você, buscando, né? Deus vai te guiar, o Espírito Santo de Deus, tá? Decisão final. A igreja decidiu que não era necessário impor aos pagãos a lei de Moisés, mas que eles deveriam abster-se de coisas sacrificadas a ídolos, do sangue e de animais sufocados. Então, a igreja decidiu muitas coisas que antigamente existiam, porque Jesus fez o sacrifício, né, minha gente? Não precisa mais ter sacrifícios, porque ele foi o sacrifício perfeito, né? Carta aos cristãos. A igreja enviou uma carta às comunidades cristãs, informando-as da decisão do concílio, solicitando que fossem obedientes às leis. Isso aqui está muito claro. A relevância da carta. O objetivo era ganhar a unidade da igreja, evitar controvérsias, né, entre judeus e pagãos cristãos.
Então, o que eles não queriam, minha gente, o que eles queriam era união e não divisão, né? O que eles queriam era, os pagãos são esses que foram a segunda opção. Por quê? Porque a primeira opção não aceitou os judeus, né? Aí a segunda opção, os gentios, e aí por diante. Então, minha gente, eles estavam se convertendo, e o que aqui os apóstolos queriam era unificar a igreja no sacrifício de Jesus Cristo, porque pela graça de Jesus Cristo, né? Pela graça, pelo presente que foi dado, né? Pelo sacrifício, né? Porque essa é a verdade, minha gente, tá? Que foi anunciado pelos profetas desde o Antigo Testamento. Depois, lá na oitava lição, grave na sua mente isso, lição para a igreja atual. Ainda tem um significado teológico, tá? A decisão do Concílio de Jerusalém é considerada um marco na história da igreja, pois estabeleceu que a fé em Jesus Cristo e não a obediência à lei de Moisés é o fundamento da salvação. O que é a fé em Jesus Cristo? É acreditar que Jesus Cristo foi crucificado, fez o sacrifício perfeito, tá? Ressuscitou, voltou, tudo que ele fez, tudo que ele passou, todas as dificuldades que ele viveu, e principalmente obedecer às leis, né? Os mandamentos que Jesus deixou. Novo Testamento, né, minha gente? Então, ali começou realmente a igreja a funcionar, a igreja, a fundação da nova igreja que Jesus fundou. Essa é uma verdade. Por quê, minha gente? Porque Jesus falou, o Espírito Santo ficou, né? O Espírito Santo, o Espírito Consolador, que ele ficou aqui para que indicar, encaminhar aqueles que eram levantados por Deus Nosso Senhor, né? Os improváveis. Porque Deus é assim, ele é improvável. Por isso que eu digo, você nunca se acha assim que sabe tudo sobre a Bíblia, porque a Bíblia, como eu falei, já está fechada, já está lacrada, encerrada, já acabou tudo. Porém, Deus é improvável, tá? Ninguém garante que ele vai... Ninguém sabe de nada, né? Mas pode ser achado outro rolo? Pode. E tudo pode mudar? Só que não. Aqui, por enquanto, não. É o que está aqui pronto. Já está aqui, está feito, né? Basta você seguir. Então, seguir os 10 mandamentos é essencial para a sua salvação, né? A Bíblia só nos mostra aqui o que está muito claro, né? Sobre tudo o que nós viemos falando até agora e viemos estudando, né? E sobre religião, então, sobre amar como Jesus amou, sem ofender, sem diminuir, né? Cada um olhando para si próprio, se aprofundando nas suas dificuldades, né? No seu caráter. É isso que se fala aqui nesse momento, minha gente, tá? Em resumo, Atos é um texto crucial para a compreensão do desenvolvimento da igreja primitiva e para a compreensão da relação entre fé, graça e lei no cristianismo, tá, minha gente? Vamos agora para a leitura do Evangelho. Vamos lá então, minha gente. Pega lá João, capítulo 15, do versículo 9 ao 11. Bem curtinho, né? Minhas ovelhas escutam minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas, que me seguem comigo a caminhar. João capítulo 10, versículo 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Tá, minha gente? Vamos então para a explicação. Vai lá em João para acompanhar, tá, minha gente? A leitura de hoje. João. Já pegou lá a sua Bíblia que deu tempo, né? Então lá, vamos lá. Então lá no capítulo 15, no versículo 9 ao 11, até vou conferir, mas é isso mesmo, tá? 9 ao 11.
Na explicação, minha gente, nós temos do 10 ao 11, tá? Então, do 10 ao 11, obedecer não é uma ação tristonha, tá? Pelo contrário, é uma fonte de alegria. Os profetas do Antigo Testamento anteviram um período de grande regozijo escatológico, tá? Você vai ver em Isaías, capítulo 25, versículo 9, 35, versículo 10, 51, versículo 3, 61, versículo 10, 66, versículo 10, Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Entenderam, minha gente? Então, depois do 12 em diante, sobre o mandamento de Jesus para amar, né? Não tem aqui na nossa leitura, porque até o 11, mas eu vou falar para nós relembrarmos, tá? Do 12 sobre a nota 13, do 34 ao 35. Então lá diz o seguinte: o amor deve ser a marca que distingue os discípulos de Jesus. O novo mandamento de Jesus é bem semelhante aos mandamentos mosaicos para amar a Deus. Deuteronômio, do capítulo 6, no versículo 5. E ao próximo como a si mesmo. Esse aqui é o a lei de Moisés, tá, gente? Você vai ver... Ai, caiu aqui. Você vai ver em... Tá? Você vai ver em... Deixa eu ver aqui, gente. Levítico, do 19 ao 18. Capítulo 19, versículo 18, deixa eu ver. Lá no capítulo 19, no 18, não te vingarás nem guardarás qualquer ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Esse daqui é a lei de Moisés. Vocês querem saber as leis morais e cerimoniais que o Senhor falou a Moisés? Vou falar, quem quiser ouvir, ouça. Aqui no 19 diz assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Depois, no terceiro versículo: Cada homem temerá a sua mãe e a seu pai e guardará os seus shabás. Eu sou o Senhor vosso Deus. 4. Não vos volteis a ídolos, nem façais para vós deuses fundidos. Eu sou o Senhor vosso Deus. 5. E se oferecerdes sacrifício de oferta de paz ao Senhor, o oferecerás da vossa própria vontade. Se comerá no mesmo dia em que o oferecerdes no dia seguinte, e se restar até o terceiro dia, será queimado no fogo. E se for comido ao terceiro dia, isto será abominável, não será aceito. Portanto, qualquer que o comer levará a sua iniquidade, porque ele profanou a coisa santificada do Senhor. E aquela alma será cortada de entre seu povo. 9. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do teu campo, não colherás totalmente, nem colherás os restos da tua colheita, e não recolherás a tua vinha, nem colherás toda a uva da tua vinha. Tu as deixarás para o povo estrangeiro, pobre e estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. 11. Não roubareis, nem usareis de falsidade, nem mentireis uns para com os outros. Depois 12. E vós não jurareis falsamente pelo meu nome, e nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. 13. Não defraudarás o teu próximo, nem o roubarás. O salário daquele que é contratado não ficará contigo toda a noite até amanhã. Número 14. Não amaldiçoarás o surdo, nem colocarás pedra de tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. 15. Não fareis injustiça no juízo, não respeitarás a pessoa do pobre, nem honrarás a pessoa de poder, mas com justiça julgarás o teu próximo. 16. Não andarás para cima e para baixo como um mexeriqueiro entre o teu povo, não estarás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. 17. Não odiarás a teu irmão no teu coração. Tu deverás de qualquer forma repreender o teu próximo, e não sofrerás pecado sobre ele. 18. Não te vingarás, nem guardarás qualquer ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. 19. Guardarei os meus estatutos. Tu não permitirás que o teu gado se reproduza com uma espécie diferente,
Não semearás no teu campo semente misturada, e nenhuma veste misturada de linho e lã vestireis. 20. E qualquer um que se deitar carnalmente com uma mulher que é uma serva, desposada a um marido, e que não foi resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, ela será açoitada. Eles não serão mortos, porque ela não era livre. E ele trará a sua oferta pela transgressão ao Senhor, até a porta do tabernáculo da congregação, um carneiro, por oferta pela transgressão. E o sacerdote fará expiação por ele com o carneiro da oferta pela transgressão perante o Senhor, pelo seu pecado que cometeu, e o seu pecado que cometeu lhe será perdoado. 23. E quando entrardes na terra e tiverdes plantado todo tipo de árvore, para o alimentar, o alimento, considerarás o seu fruto como incircunciso. 3 anos vos será incircunciso, dele não se comerá, mas no 4º ano todo o seu fruto será santo para adorar ao Senhor, e no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos produza o aumento. Eu sou o Senhor vosso Deus. 26. Não comereis coisa alguma com sangue, nem usareis encantamento, nem adivinhareis. 27. Não arredondareis os cantos das vossas cabeças, nem rasparás a tua barba pelos lados. Depois, 28. Não fareis nenhum corte em vossa carne pelos mortos, nem imprimireis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Não prostituas tua filha para fazer com ela seja uma prostituta, para que a terra não caia pela prostituição, e a terra se torne cheia de maldade. 30. Guardareis os meus shabats, e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Depois, 31. Não considerareis os que têm espíritos familiares, nem buscareis feiticeiros para serem contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. 32. Te levantarás diante das cãs e honrarás a face do homem velho, e temerás teu Deus. Eu sou o Senhor. 33. E se o estrangeiro peregrinar contigo na vossa terra, não o aborrecereis, mas o estrangeiro que habita convosco vos será como um nascido entre vós, e amá-lo-ás como a ti mesmo, porque estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Depois, 35. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo e um injusto tereis. Aqui, gente, é efa, tá? Efa mesmo, EFA. Efa justo e um in, H-I-M, tá? Justo tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Portanto, observareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. E depois vem as penalidades, só que eu não vou ler, eu vou ler só esse. E aí eu vou ler esse efa e in aqui para entender o que é. 31, 35. As leis de santidade também devem permear as transações comerciais. O modo como uma pessoa compra e vende é uma indicação da sua obediência a Deus. A honestidade era um sinal de um viver sábio. Você vai ver Provérbios, capítulo 11, versículo 1. Esse aqui significa isso, né, gente? Efa justo e um injusto. Então é negócio de compra e venda, né? É honestidade com os seus negócios. Então, minha gente, para quem não conhecia as leis de Moisés, já conhece, né? Nelas não vale mais para você, mas é quase isso, né? Quase isso, só que melhorado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que tem poder e que tem glória, porque Deus lhe deu, tá? Ele deu seus poderes e Ele é o nosso Deus. Vamos ver agora, então, os mandamentos atuais, tá? Agora, minha gente, eu vou falar dos mandamentos, tá? Que Jesus deixou para que possamos comparar, né? Fazer essa comparação. Muito escuro, né, minha gente? Então, ó. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Você vai ver que não são em relação aos mandamentos da lei mosaica, tá? 1 João, capítulo 5, versículo 3, é onde diz isso que eu falei, minha gente. O maior capítulo da Bíblia é um prolongado louvor da palavra e da lei de Deus, né? Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Aguardo tua salvação, Senhor, e pratico os teus mandamentos. Obedeço aos teus testemunhos.
amo-os infinitamente. Isso aqui vai lá em Salmo, né? Isso daqui é antes, minha gente. Vamos então direto para atualmente, né? Tem alguma importância para nós obedecer esses 10 mandamentos, minha gente? Tudo, né? Então vamos lá. Na verdade, não é tão difícil quanto para os judeus foi difícil, né? Mas também não é fácil, tá? Mesmo assim. Então, ó, foi perguntado, né, para Jesus diretamente. E a Bíblia preservou sua resposta, né? Eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Mateus, capítulo 19, versículo 16. Qual foi a resposta de Jesus? Ele disse: se você quiser entrar na vida, guarda os mandamentos. 19, capítulo 17, capítulo 19, versículo 17, Mateus. Isso é tão claro como água cristalina, água de piscina limpa, água de cachoeira, tá, minha gente? Jesus disse que ele espera que qualquer um que deseje receber o dom da vida eterna guarde os mandamentos de Deus. Então a pessoa pediu para saber exatamente quais os mandamentos que Jesus se referia. Ele tinha os 10 mandamentos em mente, ou estava se referindo a inúmeras doutrinas extra-bíblicas, né? Ensinadas por outros líderes. Não, Jesus não deu lugar, gente, a dúvidas, ele era convicto. Quando perguntado quais, Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículos do 18 ao 19. Ele recitou brevemente metade dos 10 mandamentos. Ele então citou um outro mandamento de Levi 19 e 18, que resume a intenção dos mandamentos e confirma a validade do restante da lei. Ele estava claramente se referindo à lei de Deus, não às restrições acrescentadas por outros líderes religiosos. Você vai ver em Mateus capítulo 15, versículo do 1 ao 3. Muitas pessoas já ouviram falar que Jesus aboliu as leis do Antigo Testamento, né? Porém, Jesus nos dá a sua própria resposta direta. Não pensem que vinha abolir a lei ou os profetas, não vinha abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor por aqueles no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos do 17 ao 19. Aí depois, gente, Jesus foi bem claro e direto ao ponto, né? A lei de Deus não foi abolida, e segundo as palavras do próprio Cristo, quem ensina isso está contradizendo diretamente a ele, está com sérios problemas espirituais, tá? Ele também, uma coisa importante a se falar, ele explicou a intenção espiritual por trás de tudo e guardou perfeitamente os 10 mandamentos, preenchendo completamente seu significado. Por exemplo, ele ressaltou que a raiva injustificada equivale ao assassinato, versículos 21 a 22, e que a luxúria é adultério mental e emocional. Então você já sabe o que é, né? Se você alimentar isso, você sabe que é coisas do trem ruim, tá? Do 27 ao 28. Tudo está na mente, né? Agora, estar na mente é uma coisa, e você fazê-la, você está pecando gravemente, né, minha gente? Porque resistir à tentação é necessário, né, com muita oração. Agora, se saiu da sua mente, você praticou, minha gente, aí que mora o perigo, tá? Aí você está com problemas. Eu vou continuar aqui. Jesus também deixou muito claro, sem dúvidas, Deus se agrada da pessoa que obedece às suas leis, mas quem transgride os seus mandamentos afasta-se rapidamente do favor de Deus. Jesus espera de nós muito mais do que mero elogios aos mandamentos. Ele exige que façamos como o Pai ordenou. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Jesus claramente ensinou a obediência à lei de Deus. Simplesmente não há desculpa para acreditar que Jesus veio abolir qualquer dos mandamentos. Como eu falei para vocês, Jesus não poderia mudar
tanto assim, entendeu, minha gente? Porque senão estaria indo contra a própria lei lá no início dos tempos, né? Algumas pessoas usam seletivamente partes dos escritos, né, do apóstolo Paulo para dizer que ele ensinava contra as leis de Deus, só que não, minha gente. Paulo faz uma das declarações mais poderosas e inequívocas em apoio à obediência à lei de Deus, contrastando os méritos da circuncisão com os méritos dos mandamentos de Deus. Paulo diz: a circuncisão é nada e a incircuncisão, tá, gente? Então ele diz isso: a incircuncisão nada é, tá? Não é nada e nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 19. Tá? Depois, minha gente, eu não vou falar vou falar diretamente, porque essa parte aqui era importante falar, porque realmente isso acontece, tá? Então, os 10 mandamentos do Novo Testamento, para, né, fechar todas, Jesus afirma que devemos adorar somente a Deus, o primeiro mandamento. Segundo mandamento, o Novo Testamento continua a proibir a idolatria. Terceiro mandamento, a importância de não usar o nome de Deus em vão é reafirmada. Quarto mandamento, embora o Novo Testamento não exija o cumprimento do sábado como um dia de descanso obrigatório, Jesus e os apóstolos se reuniam para cultuar em sábados. Quinto mandamento, Jesus enfatiza a importância de honrar pais e mães. Sexto mandamento, a proibição de matar é reafirmada, mas Jesus vai além, ensinando a amar os inimigos e não ter raiva. Sétimo mandamento, a proibição do adultério é mantida, mas Jesus fala sobre o pecado da luxúria interior, né? Cuidado. Oitavo mandamento, a proibição de roubar é reafirmada. Nono mandamento, a proibição de mentir é mantida, mas Jesus também ensina sobre a importância da sinceridade e da verdade. E o 10º mandamento, a proibição da cobiça, é reforçada, com Jesus ensinando sobre a importância de não acumular riquezas e de confiar em Deus. Tá? Os 2 grandes mandamentos. Jesus ensina que o amor a Deus deve ser total, com todo o coração, alma, entendimento e força. E amar ao próximo. Jesus declara que o amor ao próximo é tão importante quanto o amor a Deus e que devemos amar ao próximo como Jesus os amou ou nos amou, né? Mais do que nós mesmos, né, minha gente? O perdão, Jesus ensina a importância de perdoar uns aos outros, né? Esse é o novo foco. O amor incondicional, Jesus nos desafia a amar incondicionalmente mesmo os inimigos. Confiança em Deus, Jesus nos ensina a confiar em Deus em todas as situações. Serviço, Jesus nos ensina a servir aos outros, especialmente aos necessitados. Isso era muito importante eu falar, porque muita gente não pode confundir as coisas, né? Mas não tem como confundir assim, tá, gente? Espero que tenha ficado um pouco claro para vocês. E lá em João, minha gente, é isso. É sobre isso que falamos aqui. Para gravar o amor de Jesus Cristo, tá? Jesus expressa seu amor pelos seus discípulos assim como o Pai o ama. Ele deseja que eles compartilhem da sua alegria e que a sua alegria seja completa. Né? Ser alegre em Jesus Cristo, minha gente, é amar. Por isso que você deve ser alegre, sorrir, porque o sorriso faz bem para todo mundo. Permanência no amor. A permanência no amor de Jesus é essencial para que os seus discípulos possam também amar e serem amados por Deus. Obediência aos mandamentos. A obediência é o meio de permanecer no amor de Cristo, tá? Assim como Jesus cumpriu os mandamentos do Pai, os discípulos são chamados a fazer o mesmo, tá? Para se manterem unidos a Jesus, alegria plena. Quando os discípulos permanecem no amor de Jesus e obedecem seus mandamentos, eles experimentam a alegria de Jesus, né? Uma alegria que é plena e completa. Isso é uma verdade absoluta. Quem não é alegre em Jesus, minha gente, claro que vai ter momentos de dificuldade e de tristeza, mas a maior parte do tempo ele é alegre. Frutos do Espírito. A alegria de Jesus é um fruto do Espírito Santo, que age na vida dos discípulos, capacitando-os a viverem uma vida de amor e alegria. Com certeza. Capacita sempre e procurar ajudar os mais necessitados, aquilo que Jesus veio fazer, né, minha gente? Em resumo, o capítulo 15, dos versículos do 9 ao 11, nos convida a permanecer no amor de Jesus, o que é alcançado através da obediência dos seus mandamentos. Essa permanência leva à alegria plena. A alegria de Jesus é o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Minha gente, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou. Minha gente, é tão linda essa música, né? Eu não vou cantar mais porque eu sou péssimo cantor, mas a gente tenta, né? Vai que melhora. Minha gente, é com brincadeira, com alegria, né, que a gente deve levar o evangelho, sim.
porque o evangelho é difícil já, né? Mas foi mais difícil antes, como vocês puderam observar, né? Para os judeus, como era difícil, né, minha gente? Era uma liberdade que eles não tinham, né? Comer carne, né? E olha quanta coisa que eles não podiam cortar a barba do lado, né? Então, gente, era assim, você imagine isso nos tempos atuais, né? E o povo acha difícil esses 10 mandamentos hoje em dia. Na verdade, não é tão difícil, basta realmente nós querermos, né? Buscarmos, procurarmos, não parar no tempo, né? Sempre estarmos em constante busca, né? Eu falo que a busca vai ser pro resto da minha vida, né? Porque eu quero mudar e melhorar o máximo que eu puder, minha gente, né? Perfeita, não tem como ser perfeita, né? Porque o ser humano é fadado aqui ao erro, por pouca coisa, né? Mas a gente pode ser sim, fazer muitas coisas para o bem, para o seu próximo, né? Para todos que convivem com você. Eu desejo para você que você possa conviver com o Espírito Santo de Deus, sendo alegre, sendo feliz, minha gente, tá? Porque a vida passa e passa muito rápido, né? Aproveite seus dias, aproveite as pessoas que cruzam por você, aproveite sua família, né? Aproveite o dia em si, a natureza, aquilo que Deus fez. E se você estiver passando por alguma dificuldade, saiba que Jesus te dá esperanças, né? Para que você não sofra. Você sabe que isso é passageiro, vai passar. E seja doença, meu amigo, se mantenha firme na fé de Jesus Cristo, né? Porque Ele promete um reino. Ele promete para aquele que cumprir os seus mandamentos. Tá, minha gente? Então eu espero que vocês fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, no príncipe da paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Jesus Cristo possa nos abençoar. O Espírito de Deus esteja conosco sempre. Shalom. A paz seja com você, meu amigo. E agradeço demais a você que vê os vídeos, que acompanha, concorda ou discorda, né? Faz parte, opiniões são divergentes, sempre a gente tem que respeitar isso. Um grande beijo, até amanhã.